Olá, tudo bem? Me chamo Felipe Delamore. Estou no meu terceiro semestre de Ciência da Computação na FEI. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre computação quântica, né? Se pensarmos há 70 anos, a humanidade ela vem ficando cada vez mais dependente da tecnologia, da computação em geral, né? Até nas tarefas mais básicas do nosso dia a dia, a gente tem a tecnologia, né? O exemplo é trocar mensagens entre uma pessoa e outra. Antigamente era muito mais demorado a troca de informação. Hoje a gente consegue mandar mensagem instantaneamente para a pessoa do nosso lado, né? Ou para a pessoa que está do outro lado do mundo. Então, isso é um exemplo, né, bom do que a tecnologia está agregando para a gente, né? Cada vez mais, né, a tecnologia tá no nosso meio, né? E isso a gente está conseguindo chegar no limite físico, né, de velocidade do processamento dos nossos computadores atuais, né? Mas, né, não se assuste com essa frase que eu falei agora, porque para o nosso dia a dia, para o que a gente usa, a maioria das pessoas, claro, né, ou mexer no computador para fazer um trabalho de escola, ou mexer no celular, né, navegar no YouTube, no seu Instagram, né, não se assuste, você não vai ficar sem isso por enquanto. O processador, a velocidade, consegue sanar todos esses processos, né? Mas, mas você consegue visualizar isso, né? Se você joga videogame, algum jogo, Fortnite, GTA Online, você consegue sentir, né, essa velocidade aumentando e diminuindo cada vez mais, né? Ou por causa que o seu videogame é um pouco mais antigo, ou porque o seu videogame é mais atual, então ele é mais veloz, sua internet, né? Tudo depende. Então, eu preparei um slide pra gente, tá bom? Explicando passo a passo sobre o que é a computação quântica, né? Fazer um comparativo com computação clássica, computação quântica. Então vamos pro slide para a gente apresentar. Opa, voltamos. Peguei até um café para a gente começar essa explicação. Se você quiser pegar uma pipoquinha, fica à vontade e vamos começar, né? Antes de falar mais sobre a computação quântica, eu quero voltar um pouquinho na parte de limite físico da computação, né? Quando você, por exemplo, se você é um programador, né? Como eu, como os alunos do terceiro semestre, você começa um projeto, você vê que para você rodar ele é um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, né? Se você está ao final do projeto, um projeto grande, você vai ver que o processo de rodar, né, no terminal fica muito mais lento. Pode demorar até um dia para rodar um programa, né? Se você é um físico, por exemplo, fazendo algumas simulações de mecânica quântica, pode pegar seu café e esperar 3 anos para sua simulação acabar. Mas o que o limite físico da computação ele significa, né? O seu computador, o seu celular, por exemplo, o seu smartphone que você está vendo esse vídeo, né? Ele é um computador clássico, né? Um computador que trabalha com bits de 0 e 1, né? 0 e 1, que são as menores unidades de informações existentes, né? Então, o que está passando na sua tela, né, são uma cadeia, perdão, formada de zeros e 1, né? O computador, ele trabalha em série, né? Então, você tem uma conta, por exemplo, 2 mais 1, né? A pessoa pega essa soma, ele trabalha como se fosse um grupo de pessoas dentro de uma sala fazendo contas matemáticas. Vamos pegar uma pessoa que fez 1 mais 1, né? Passou para outra pessoa que pegou esse 2 e somou com mais 1. Outra pessoa, 3 mais 1. E assim por diante, 4 mais 1, né? Isso quer dizer que o computador ele trabalha com cálculos em série, né? Então é tudo ordenado. Então é uma série de cálculos: 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1. O melhor exemplo é da receita de bolo, né? Porque você tem a farinha, você tem o ovo e você
você tem a manteiga, né? Alguns ingredientes para conseguir criar um bolo. Você não consegue pular etapas, né? Você tem que pegar a farinha, jogar o ovo lá dentro, misturar e depois jogar a manteiga, por exemplo. Você não consegue simplesmente pegar a manteiga, misturar com ovo e depois misturar a farinha ou misturar o açúcar com o ovo. Tem um passo para seguir, né? Bom, então não pode misturar, né? Não pode pular etapas. Se você misturar, a sua massa solve e você não tem um bolo. Com os computadores são a mesma coisa. Você vai dar uma lista de processos para ele fazer, né? Então ele vai fazendo uma por uma, etapa por etapa, sem pular nenhuma. E aí vai te dar um resultado no final, tá? O limite físico, né, o limite computacional, é como se fosse uma cozinha, né, com vários cozinheiros. Você está adicionando vários cozinheiros lá e cada cozinheiro tem uma tarefa da receita. É claro que a velocidade de produção vai ser muito maior, né? Vai ser muito mais veloz para produzir um prato, para entregar em um curto período de tempo, né? Os cozinheiros são exatamente os transistores dentro do processador, certo? E é claro, dentro de uma cozinha vai ter um limite mínimo de cozinheiros lá para não sobrecarregar a cozinha e ninguém conseguir trabalhar e todo mundo se esbarrando. No processador é a mesma coisa. Os transistores têm um limite, uma quantidade que ele pode ter, né? E isso é o limite físico da computação, né? A gente pode falar, opa, perdão, aqui ó, limite físico da computação, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre a lei de Moore, né? Essa lei, o que ela fala? O número de transistores dobra a cada 2 anos, né? Então, se você tem um seu smartphone, por exemplo, tem 2 transistores, daqui 2 anos, né, ele vai ter metade, né? Hoje ele tem metade do que ele vai ter daqui 2 anos, supondo que ele tem 4 transistores. Isso, se você parar para pensar, é muito bom, né? Porque a sua capacidade de a sua qualidade também em questão de processamento de equipamentos vão dobrando e vão crescendo exponencialmente e você tem muita velocidade. Por exemplo, daqui 10 anos você vai ter muito mais do que você tem hoje, né? Porém, tem um problema. A lei de Moore em 2005, ele falou que isso vai acabar, né? Ela não dura eternamente por conta de alguns processos dentro dos transistores, né? E que tem um prazo para isso. E ele fala que em 2025 a lei ela não vai funcionar mais. Bom, isso não quer dizer que a gente vai parar de usar os computadores, né? Que os computadores não vão existir mais e que a gente não vai conseguir mais usar. Não, eles só vão deixar de ficar mais rápidos, né? Então, se caso as nossas necessidades computacionais crescer exponencialmente como está crescendo, isso vai ser um problema, né? Isso vai ser um desastre para a humanidade em geral. Mas vem aí a carta na manga, que é a computação quântica. Mas não é bem assim, né? Que a banda funciona. A computação quântica, claro que é uma novidade, é um avanço tecnológico gigantesco. Mas a computação quântica, hoje, né, quando começar, a gente também vai usar os nossos computadores clássicos, né, com o bit 0 e 1, né? Mas a computação quântica, ela trabalha também com esse menor número, né, com 0 e 1, porém, a gente trabalha com qubits. O que seria o qubits, né? Hoje, o qubits está atrelado a algumas propriedades quânticas, né? Ele tem o 0 e 1, como a computação clássica, né? Lembra lá que a gente falou no começo do vídeo que tem o bit 0 e o bit 1. E um não pode ser outro, né? E o bit 1 é bit 1 e o bit 0 é o bit 0. Pensa como se fosse uma luz, né? Um interruptor. Quando a luz está ligada, é o bit 1.
Quando a luz está desligada, é o bit 0. Porém, a computação quântica, o que ela faz? O que o bits, né? Ela transforma esse 0 e 1 para a mesma coisa. Então ela consegue ser o 0 e 1 ao mesmo tempo. Então elas se unem, né? Um exemplo seria também o bolo, só que o bolo quântico, né? Lá naquele exemplo que a gente falou do bolo clássico, né, a gente não podia misturar, tinha que seguir um passo a passo: farinha, ovo e manteiga. Supondo que a gente tem um bolo feito de margarina e um bolo feito de manteiga, né? Como a gente vai ter os dois resultados, né? A gente tem que criar né? Produzir um bolo com a manteiga e produzir um bolo com a margarina. Com qubits, isso se torna um só, como se fosse um. Então seria um bolo de margarina e outro bolo de manteiga, só que juntos, entendeu? Dois resultados em apenas um. Mas isso só funciona na teoria, né? Porque na prática, como que você vai comer os dois ao mesmo tempo? Não tem, não tem nem sentido, né? Você comer os dois ao mesmo tempo. Não é possível isso, né? Então você ou teria que comer a manteiga, o bolo feito de manteiga, ou o bolo feito de margarina. Então não tem como você comer os dois ao mesmo tempo. Então não tem como você se aproveitar dessa superposição, né? Como que o bits ele é 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Não como diferente de um bit, né? Que é 0, sempre 0, e 1, sempre 1, né? Não se misturam, como eu disse nos slides anteriores. O que o bits ele consegue aproveitar, né, dessa superposição, que seria essa junção desse 0 e desse 1, da manteiga e da margarina, né? Então, se a gente pensar, é como se fosse, voltando para o exemplo do bolo, né? É como se fosse você pegar um garfo, espetar no bolo e tirar. Esse pedaço que você tirou, ou vai ser feito de manteiga, ou vai ser feito de margarina. Não tem como esse pedaço ser os dois ao mesmo tempo, certo? Então, é como se fosse um computador normal, né? Se você parar para pensar, os qubits iriam dar o resultado como um computador normal, só que de uma maneira muito mais complexa, né? Porém, então qual que é a finalidade, né? Qual que é a finalidade disso? A computação quântica, ela tem algumas formas, né? Aí alguns processos de realizar essa essa separação, né? Essa sobreposição de uma maneira muito mais rápida do que um computador normal, claro, é muito mais eficaz, certo? E essa chave é a chamada interferência, né? O que é interferência? Ela é uma onda, conforme essas duas ondas aí, né? E acontece quando essas duas ondas elas se encontram, elas se chocam, né? Deixa eu voltar aqui. Essa onda em azul e essa onda nessa cor diferente aí, né? Então, existem dois tipos, tá bom? Existe o tipo construtivo, né? Essa interferência construtiva e essa interferência destrutiva. O que seria então a construtiva? A interferência construtiva é quando essas duas ondas se somam, né? Essas duas ondas se chocam, que é a interferência, e se somam, aumentam de tamanho. E a destrutiva, que seria o quê? Quando essas duas ondas se juntam, né? E diminuem o seu tamanho. Então elas perdem, né? Perde potência. E a construtiva, ela soma. Então ela ganha potência, ela ganha amplitude. Aqui está o diferencial da física quântica, né? Se conseguimos juntar a interferência com a superposição, a gente consegue fazer coisas inimagináveis dentro da física quântica em si, tá bom? Vamos voltar um pouco lá pro bolo, né? De novo, por exemplo, do bolo da manteiga e da margarina, certo? Como que a gente pode ter uma probabilidade maior de cair, né? Quando a gente colocar o garfo, de cair a manteiga, né? O bolo feito com a manteiga pra gente. Então, a interferência, como ela trabalha com ondas, então ela trabalha também com probabilidades.
Se a gente pegar a probabilidade de uma mesma onda, uma mesma intensidade de onda, né? Com duas ondas, manteiga e margarina, por exemplo, né? Vamos fazer esse comparativo. Finge que uma onda é a onda que tem o bolo feito com manteiga e a outra onda é um bolo feito com margarina, certo? Qual que é a probabilidade? Como que a gente pode aumentar essa probabilidade de cair, por exemplo, um bolo feito com manteiga, né? É só a gente aumentar a intensidade da onda. Se a gente deixar uma onda maior, com a intensidade maior, é claro que a probabilidade de cair essa vai ser maior, certo? Um outro exemplo é uma lista, perdão, com nomes, né? Com mais de 1 milhão de nomes. Na computação clássica, você vai falar assim, qual que é o meu nome? Por exemplo, Felipe. Então, aonde que ele está? Qual ordem ele está? Eu quero que você ache meu nome. Então, ele vem aqui, né? Deixa eu só pegar o ponteiro para explicar mais para vocês. Então, ele vai fazer um comparativo. Felipe. Felipe não é Júlio. Então, ele pula. Felipe não é Victor. Ele pula. Felipe não é Mariana. Ele pula. Felipe é Felipe. Pronto, achei. Só que pensa numa lista com mais de 1 milhão de nomes. Vai demorar muito tempo para ele achar, por exemplo. Pode estar em primeiro, mas pode estar em último. Então vai demorar muito para ele achar. E aí é só você pegar o seu cafezinho e esperar, né? Então, brincadeiras à parte, né? Isso se chama algoritmos de Groover, né? O que seria o algoritmo de Groover, né? Ele pega, então, essa lista, né? A probabilidade de cair Felipe é de 1, né, para 1 milhão. Então é muita coisa. Então esse algoritmo que ele faz, se você pegar o exemplo que eu dei no bolo, se você aumentar a intensidade do nome Felipe, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro na intensidade maior. Então ele vai achar o que tem mais intensidade. Por exemplo, Felipe, que é o maior de todos. Todas são iguais, só que o Felipe tem uma intensidade maior. Então ele vai pegar e já vai vir, por exemplo, direto, né? Olha a diferença de valores. Opa, perdão, deixa eu voltar. De 1 para 1000, né? Ali é de 1 para 1 milhão. Aqui é de 1 para 1000, né? Para 1000 vezes que o algoritmo vai correr, certo? Aqui, o que a gente pode fazer, né? Como é 1 para 1000 no clássico, então provavelmente vão ser 500 tentativas para ele achar o seu nome. Olha o valor que é pro clássico. Mais de 500 mil tentativas para ele achar o nome na lista, né? Então você consegue ver com valores, né? Fica bem explícito que é muita coisa. A física quântica, ela agrega em muito, né? Em muito. Porém, né, a ciência, o entretenimento coloca ela assim acima de tudo. É uma nova tecnologia que vai acabar com todas as outras coisas, que vai ganhar de tudo. Porém não, como eu já expliquei, né, vai continuar trabalhando com o seu computadorzinho, sentando no seu escritório, mexendo no seu PowerPoint como eu estou fazendo agora, vendo um vídeo com um computador clássico, né? Vai ser muito difícil, por exemplo, a minha geração, né, conseguir mexer com a física quântica, né, computação quântica, porque isso está muito além, né? São cientistas que estão fazendo simulações, então é outro núcleo, um núcleo bem reduzido de pessoas. Então você que mexe no seu Instagram, você que navega lá na sua internet, eu que mexo programa, por exemplo, o nosso computador atual, a nossa tecnologia, ela já consegue sanar todos os processos, né? Não tem algo mais pesado para ela fazer que ela não consiga, né? É claro que um tem um computador mais antigo, um tem um computador mais novo, então são diferentes, né? O que a mecânica quântica, perdão, a computação quântica faz, ela beneficia áreas, né? Que, por exemplo, a criptografia e a segurança, a medicina e a física computacional, né? Isso é claro para um período mais longo de tempo. A computação quântica,
ela vai ajudar bastante, né? E nessa questão de desenvolvimento entre áreas, né? Como eu citei agora, na medicina, por exemplo, em questões de curas de doenças que hoje em dia ainda não há uma cura, entendeu? Ela funciona bastante com isso, né? Bom, eu preparei algumas perguntas, né? São duas perguntinhas, só pra gente pensar e entender um pouquinho, né? Mas, então a primeira pergunta, qual que é, né? Se dois dados, né, de 6 lados, se a gente jogar esses dados, qual que é o total de probabilidades de um dado cair par e o outro dado cair ímpar, né? Um dado par e um dado ímpar. Eu fiz uma tabelinha aqui, certo? Com os números, né, de um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o outro de outro dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente jogar primeiro, pode cair 1 e 1. Jogar a segunda vez, 1 e 2, 1 e 3. Pode cair 2 e 2, pode cair 4 e 2, pode cair 5 e 5, 6 e 3. Pode cair 36 probabilidades, né? 36 lançamentos que a gente vai fazer para cair todas as possibilidades, né? Para cair 1 e 1, 5 e 6, exatamente, tá bom? A questão, ela fala que tem que cair um número ímpar e um número par, né? Um no outro dado, respectivamente. Então a gente tem que pegar aqui o ímpar e o par, certo? Então, tem aqui 2 e 1, 1 e 2. Tem aqui 4 e 1, 3 e 2, 4 e 1. Tem toda essa fileira, essa aqui também e essa. Então eu fiz uma conta, né? Qual é o total de lançamentos? 36. Qual que é o total de lançamentos de um par ímpar, perdão, de um dado ímpar e um dado par? São 18, se a gente contar certinho dá 18. Então a probabilidade é 18 dividido por 36, que dá meio, uma probabilidade de meio, certo? A outra questão é, pense em duas moedas, beleza? Se você jogar essas duas moedas, qual que é o estado, qual que é o sistema, né? O estado do sistema enquanto essas duas moedas estão no ar. Bom, se a gente pensar um pouquinho, dá para entender que, por exemplo, naquele exemplo do bolo quântico, né? Que era um bolo de manteiga e um bolo de margarina. Ele é a mesma coisa ao mesmo tempo, mas se você colocar um garfo nele, você tira só um, né? Então, enquanto ela está no ar, é a mesma coisa, par e ímpar ao mesmo tempo. Mas quando ela bate no chão, ela mostra o resultado. Então, o sistema, enquanto ela está no ar, é a mesma coisa, né? Ela ou é par ou é ímpar, ou é coroa ou é cara, beleza? Aqui tem um site bem legal, deixa eu só transformar aqui, tirar isso aqui. Tem um site que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Deixar ele só carregar. Bom, esse era o site que eu queria te mostrar. Tá, demorou um pouco, mas ele conseguiu carregar aqui para mim. IBM Quantum Composer. Esse site, ele é uma simulação, ele é um simulador de alguns circuitos quânticos, né? Você consegue ir ligando um ao outro e fazendo várias simulações em série. Tá bom? Ele tem várias opções aqui para você ver. Você consegue ver até esferas, probabilidades, né? Consegue programar um código nele aqui também. É muito legal mesmo, tá? Você consegue se aprofundar mais sobre isso, tá? Mas é bem show mesmo. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide para a gente continuar. Bom, então é isso. Muito obrigado. Tá bom? Agradeço demais a atenção. E quem sabe uma próxima a gente consegue falar de outros assuntos, né? Mas hoje deu para conseguir entender o que é a computação quântica, onde ela é utilizada, quais áreas são beneficiadas, o que é o qubits, o que é um bit, o que é um computador clássico, né? A gente fez bastante coisa, deu para entender, tá bom? Se eu não conseguir entender, volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo, tenta entender.
Mas é isso. Muito obrigado mesmo e até a próxima.